Glória a Deus. Amém, queridos? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Lembre-se, igreja. Dá uma paradinha aqui. Lembre-se dos primeiros dias. Você se lembra dos primeiros dias? Depois que vocês foram iluminados, tiveram uma experiência com o Senhor, realmente tiveram um encontro com Cristo. A gente fala, realmente nos convertermos ao Senhor, passamos das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembrem-se. E aí ele continua dizendo, depois que quando suportaram muita luta e muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, vocês se fizeram solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Sofreram prejuízo por amor a Cristo, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Verso 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela vai ser ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Você pode repetir isso comigo? O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. E o verso 39 conclui dizendo, nós, porém, e aqui eu vou acrescentar, Past Church de Marília, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero, baseado nesse texto, compartilhar uma palavra ao seu coração, que fala sobre fé. Especificamente, o verso 38, que fala que o justo viverá pela fé. O tema da palavra que eu quero compartilhar ao seu coração é vivendo pela fé. E como eu quero e desejo que você atente para isso, porque quando se fala sobre fé, sobre esse assunto, queridos, como nós precisamos nos aprofundar mais nesse assunto sobre fé. Por quê? Eu quero dar só alguns motivos. Por que é importante nós nos aprofundarmos mais quando falo sobre fé ou sobre vivemos pela fé? Primeiro, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é um bom motivo para a gente procurar examinar mais, é ou não é, queridos? Sem fé, não tem como a gente agradar o coração de Deus. Então olha como é importante nós procurarmos examinar, estudar, esquadrinhar as Escrituras e aprendermos mais sobre esse assunto de fé, ou de viver sobre a fé. Porque não tem como agradarmos o coração de Deus se não tivermos fé. Segundo lugar, por que é importante falar sobre isso? A Bíblia fala que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, queridos, é pela fé. Você vai ver isso em Tiago capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Depois eu vou estar citando esse texto. Mas você vai estar vendo lá que tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Então olha como é importante nós atentarmos mais para esse assunto. Eu tenho até sentido falta, eu preciso trazer mais sobre esse assunto, sobre fé. Né? Porque é pela fé que nós recebemos tudo de Deus. E em terceiro lugar, por que é importante? Porque não existe vida cristã sem fé. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Não existe vida cristã sem fé. Então, por isso é muito importante a gente atentar para esse assunto de fé. Não só por isso, queridos, porque isso quando eu falo de atentar,
não é para que a gente vá examinar na Bíblia, procurar saber mais, para que a gente tenha um grande conhecimento para falar sobre fé. Eu não quero falar sobre fé só para vocês, né? O meu desejo, queridos, é que a gente viva o sobrenatural de Deus. O meu desejo é que a gente aprenda mais sobre esse assunto, para que nós, pela fé, venhamos experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família na fé. Amém, amados? Mas, pastor, o que é fé? Qual a sua definição de fé? Eu já ouvi algumas definições sobre fé, mas eu quero ficar com essa definição que está na Bíblia, de Hebreus 11, no capítulo 1. Mas antes de falar sobre o que é fé, eu quero dar uma definição sobre o que não é fé, só uma. Uma definição que muitas pessoas acabam se equivocando e por causa disso acabam se frustrando e se decepcionando, queridos. O que não é fé? Fé, queridos, não é termos pensamentos positivos. Eu estou crendo, eu tenho pensamento, estou com pensamento positivo que tudo vai dar certo. Fé não é simplesmente isso. Fé, queridos, não é nós termos atitudes inconsequentes, às vezes baseadas nos nossos desejos, nas nossas vontades, sem direção de Deus ou sem estar pautado pela palavra. A gente toma algumas decisões e a gente fica com um pensamento positivo que vai dar certo, que Deus vai nos abençoar, e a gente chama isso de fé. Isso não é fé. E aí, por conta disso, muitas pessoas podem acabar se frustrando, se decepcionando, e falar, a fé não funciona. Não, isso, quem falou que isso é fé? Às vezes tomamos atitudes inconsequentes, em nome da fé, e querendo que Deus dê o seu aval, e a gente dizendo que isso é fé. Isso não é fé. Com isso, queridos, eu não estou dizendo que não é importante, ou que é ruim ter pensamento positivo. Não, pensamento positivo é muito bom. Tenha pensamentos positivos, isso é muito bom, mas isso não é a fé sobrenatural. Isso não é a fé de Deus. A fé é muito mais que isso. E quando eu falo de atitudes inconsequentes, deixa eu dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa, um amigo chega e fala para ela, olha, eu estou indo para outro país, ou um amigo que foi para outro país e se deu bem financeiramente, arrumou um bom emprego, e está indo muito bem lá, e fala para você, você não gostaria de vir também aqui trabalhar, está muito bom as coisas aqui, e você está meio descontente no seu trabalho, você deixa o seu trabalho, você deixa o seu país, você faz tantas coisas, mas não tem uma direção de Deus, não se pauta pela palavra de Deus, você pega e vai e ainda fala assim, eu vou, pela fé eu vou, e vai dar tudo certo. Mas que fé é essa? Na onde você se pautou, se baseou? Que fé é essa? Então, fé não é isso, queridos. Mas o que é fé então, pastor? Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos lá. Diz assim, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é fé então, pastor? Em primeiro lugar, o que é que eu vejo dentro desse versículo aqui, o verso 1? Fé é certeza. Fé é quando temos certeza e a gente não dá espaço para dúvida. Porque aonde entra a dúvida, a fé sai. E aonde entra a fé, queridos? Não tem espaço para dúvida. Está aqui, fé é a certeza. Então, o que é fé? Fé é ter certeza. Eu tenho certeza. Tenho certeza, irmão Marta. Você tem certeza, pastor Alexandre, mas olha só o que aconteceu, olha como é que está a situação. Não, eu tenho certeza. Mas as coisas deram uma piorada, mas eu tenho certeza. Mas tudo está parecendo agora que não vai dar aquilo que você está esperando, mas eu continuo tendo certeza. Nada, não deixo a dúvida entrar, apesar da situação, apesar de aos meus olhos, aparentemente as coisas poderem até piorar, mas fé eu continuo tendo a certeza, eu não dou espaço para dúvida. Eu falei do texto de Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8, é aquele texto onde Tiago diz assim,
Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, mas peça com fé, sem duvidar. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. E ele diz assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, porque tem mente dividida. Tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então olha como que é importante isso. Não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor, porque tem mente dividida. Olha como isso é sério, queridos, porque fé não tem espaço para dúvida. Peça com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar e não vai receber coisa alguma do Senhor. Um outro texto que eu quero citar para vocês, Marcos, capítulo 11, do verso 22 ao verso 24, aquele texto que diz: tenham fé em Deus. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar, olha, novamente dizendo, sobre a dúvida, não duvidar em seu coração, não é na mente, é no coração. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim vai acontecer. Portanto, eu lhes digo, aquilo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será feito. Então, fé, queridos, você tem certeza. Fé, eu tenho certeza, e nada me rouba essa certeza. Um outro texto que eu quero só citar, um episódio, está lá em Lucas, capítulo 8, do verso 40 ao verso 55, é aquela história que fala sobre a filha de Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, que vai até Jesus, que a sua filha estava prestes a morrer, estava enferma, e ele fala para Jesus: vem Jesus, minha filha está prestes a morrer, e Jesus vai com ele para que seja curada a sua filha. Mas enquanto eles estão indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, diz que Jesus para ali para atender algumas pessoas, em especial uma mulher do fluxo de sangue. Ou seja, Jesus se demora um pouco mais até chegar à casa de Jairo, porque ele atendendo pessoas ali. E aí chegam alguns da casa de Jairo, nesse meio tempo, e fala: Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu, não incomoda mais Jesus. Queridos, isso é tão tremendo, diz que Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não temas, somente creia. Tão somente creia. Não deixe que isso abale você. O que eu vejo nesse pequeno episódio aqui? Durante o percurso, Jesus estava indo para curar a sua filha. Veio notícia que a situação piorou. Ela estava doente, agora morreu, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Isso pode acontecer na sua vida, na minha vida. De repente você está, queridos, esperando algo de Deus. Você está na fé, você está pedindo, esperando algo do Senhor. E durante esse período vem notícia que parece que as coisas piorou. Mas pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado e eu creio. E aí quando no meio dessa crença, você crendo, está declarando, ao invés das coisas melhorarem, parece que as coisas pioraram. Jesus diz para você da mesma forma nessa noite, queridos: não tema, não tenha medo, não dê espaço para a dúvida no seu coração, somente creia na minha palavra, somente creia, não deixe o medo entrar, não deixe a dúvida entrar, tão somente creia. Se a situação piorou, não tem coisa fácil ou difícil para Deus. Ele pode tanto curar uma febre, quanto Ele pode ressuscitar o morto. Então não tem nada difícil. Não deixe o medo entrar, não deixe a dúvida entrar, somente creia. Amém, queridos? Mas o que é fé? Fé é termos a certeza daquilo que esperamos. Apesar da muitas pessoas terem uma ideia de fé, de homens e mulheres de grande fé, são aqueles que oram, e aí acontece, e a pessoa é curada na hora, o milagre acontece na hora, e a resposta vem na hora, glória a Deus por isso, isso também faz parte. Mas quando eu olho para o texto, vocês prestaram atenção? Fé é a certeza do quê, queridos? Daquilo que esperamos.
Ou seja, a fé, queridos, ela está ligada a um tempo de espera. A fé está ligada a um tempo de espera. Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando. Então, não significa que porque você está esperando, eu não sei quanto tempo você está esperando, que você não é um homem ou uma mulher de fé. Porque a fé está ligada a um tempo de espera. Aliás, nós vemos isso aqui em inúmeros textos com grandes homens e mulheres de Deus. Abraão demorou 25 anos para receber o que Deus havia prometido a ele, o filho da promessa. Fé está ligado à espera, é ter a certeza. O tempo está passando, mas eu tenho certeza daquilo que Deus me falou e me prometeu que eu vou receber. É ter a certeza daquilo que se espera. Onde temos plena certeza que iremos receber aquilo que tanto almejamos e temos pedido a Deus. Independente do tempo que a gente tiver que esperar, queridos. A fé nos faz continuar tendo essa certeza, dia após dia, até o momento da gente receber o que a gente tanto está esperando. Só que no fé, não é só ter a certeza do que se espera. Fé também, queridos, é esperarmos com paciência. Fé é esperarmos também com paciência. Salmo 40, verso 1, aquele texto que nós conhecemos. Esperei com paciência no Senhor. Romanos capítulo 8, verso 25 fala, quem espera por aquilo que não vê, mas se esperamos por aquilo que nós não estamos vendo, ou aliás, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se a gente espera por aquilo que a gente não vê, a gente espera com paciência. Esperar com paciência, queridos, nos fala de esperar com boas atitudes. Esperar com paciência, esperar com atitude de confiança, confiando que as promessas de Deus vão se cumprir. Esperar com paciência é esperar com atitude de gratidão, atitude de louvor. Esperar com atitude, com palavras e atitudes que concorda e demonstra com aquilo, de acordo com aquilo que eu estou crendo no meu coração. Então não é só esperar, porque esperar, de repente Deus fez uma promessa para A, para B, e todos têm que esperar da mesma forma, mas a fé, a atitude de fé, ela espera com paciência, ela espera com boa atitude, louvando, sendo grato, agradecendo a Deus, né? As palavras que saem da minha boca, as minhas atitudes durante esse período de espera, são atitudes que concordam com aquilo que eu estou declarando crer. Então as minhas atitudes, as minhas palavras precisam estar alinhadas com aquilo que eu estou declarando que eu creio. É esperar com paciência, com boas atitudes. Amém, queridos? O que é fé, pastor? Olha que dentro desse versículo tem muita coisa para a gente ver. Fé, queridos, é esperarmos recompensa de Deus. Fé é esperarmos recompensa de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, é aquele texto que nós conhecemos também que diz, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Mas aqueles que dele se aproximam, precisam crer que ele existe, e o que diz o restante do texto? Que ele é galardoador, que ele recompensa aqueles que o buscam. Então fé, queridos, é você acreditar, você que crê em Deus, e tem buscado a Deus de todo o seu coração, é você acreditar que tem recompensa. No Senhor o nosso trabalho não é vão, que vai chegar, isso aqui é a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Ele, mas aqueles que se aproximam dEle precisam crer que Ele existe, e precisa não só crer que Ele existe, precisa crer que Ele é um Deus galardoador, precisa crer que Ele é um Deus que tem recompensa. A gente não passa só por lutas e por provas, mas Ele tem recompensa para aqueles que o buscam. Isso é fé. Amém? E ainda no verso 1, que diz, capítulo 11, verso 1, é a certeza daquilo que esperamos e é a prova daquilo que não vemos. A prova daquilo que não vemos. Quando a gente fala de prova, queridos, fé é a prova daquilo que a gente não vê. Quando a gente fala de prova,
A gente fala de algo que demonstra ou estabelece a verdade de uma coisa ou a realidade de um fato. É uma prova. Novamente, aquilo que demonstra ou estabelece a verdade de uma coisa ou a realidade de um fato. Assim sendo, queridos, a nossa fé, baseada na palavra de Deus, e aqui está a grande diferença do que eu falei de pensamentos positivos. A nossa fé, com base na palavra de Deus, ela demonstra, estabelece que é verdade que nós já recebemos o que temos pedido a Deus. Vocês entenderam, queridos? Fé é a prova, é aquilo que comprova que aquilo que eu já pedi para Deus, eu já recebi. E o texto diz, eu já recebi. Lá em Marcos, capítulo 11, o verso 24, que eu citei, o Evangelho de Marcos, diz assim, portanto, tudo que vocês pedirem a Deus em oração, creiam que já o receberam. Não é que vocês vão receber, que você vai receber. Creia que você já recebeu. Porque pela fé, a fé é um atestado que você já tem aquilo que você pediu para Deus. Você já tem, porém, essa fé, como eu disse, ela não se trata só de um pensamento positivo. Essa fé, ela é algo que se baseia na palavra de Deus. Um exemplo que nós podemos tomar aqui, muito simples, sobre cura. Eu tomo posse da minha cura, mas no que você se baseia para tomar posse, você dizer que você já recebeu a sua cura? Eu me baseio na palavra do meu Deus, que diz que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu me baseio nessa palavra, eu tomo posse dela para a minha vida. Eu creio que quando Cristo sofreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre si as minhas enfermidades, e por isso eu sou curado, eu sou sarado, e eu tomo posse da minha cura. E isso você pode trazer para as outras áreas na sua vida e tomar posse pela fé. Aí sim é fé, porque a sua fé, ela está baseada não em pensamentos positivos, mas a sua fé, ela está baseada na palavra de Deus. E ela baseada na palavra de Deus, ela é a prova, ela é o comprovante, aquilo que afirma que o que você já pediu para Deus, você já recebeu. Um texto que eu amo citar sempre aqui é o de 1 João, capítulo 5, verso 14, que fala sobre fé, que fala, esta é a confiança que nós temos quando nos aproximamos de Deus. É o mesmo texto, é a mesma coisa que fala em Hebreus 11, 6. Esta é a confiança que eu tenho quando eu me aproximo de Deus, quando eu busco a Deus, quando eu peço a Deus, que se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, ou seja, baseado na tua palavra, se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve em tudo que eu tenho pedido, eu tenho a certeza que eu vou receber de Deus o que eu tenho pedido. Queridos, isso aqui não é o pastor Alexandre que está inventando algo para encorajar vocês, para vocês pedirem para Deus. Isso aqui é o que está na palavra. Está dizendo para mim e para você. Só que a gente precisa arrancar essas palavras daqui e fazer com que elas se tornem vivas no nosso coração. A gente tomar posse disso, para que a gente entre no sobrenatural de Deus e experimente uma vida abundante em Deus, que é pela fé. Não é simplesmente por ter conhecimento bíblico, não é por você simplesmente estar ouvindo essa pregação ou o ensino do pastor Alexandre, é você pegar essa palavra e dizer como uma criança, a palavra de Deus me diz que se eu pedir, está de acordo com a palavra dele, o que eu estou pedindo, ele está me ouvindo e eu vou receber. É você fazer como o apóstolo Pedro fez, quando Jesus estava vindo até ele sobre as águas, e Pedro fala, Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ter com o Senhor. E Jesus falou, pode vir, Pedro. E Pedro saiu, e Pedro experimentou o sobrenatural de Deus, Pedro andou no sobrenatural de Deus. Por quê, queridos? Porque ele andou com base na palavra. Ele andou com base na palavra de Jesus. Pode vir, Pedro, com base na palavra. Aquelas águas se tornaram firmes para Pedro caminhar sobre elas.
Então, se tem algo, queridos, que a palavra te afirma, creia, creia, tome posse, não duvide, porque quem duvida não recebe coisa alguma do Senhor. E vão vir circunstâncias difíceis, tentando te amedrontar, tentando te colocar medo. Não deixa isso entrar, não deixa isso entrar. Porque Deus tem algo precioso e o que nós recebemos de Deus é pela fé. Deus quer que a gente viva maravilhas, Deus quer que a gente viva o sobrenatural, experimente do sobrenatural nas nossas vidas, mas isso, queridos, não é porque nós estamos, puxa, eu tenho 50 anos de crente, agora eu tenho direito a uma bênção, não é por tempo, é pela fé, é por crermos como uma criança. É a prova das coisas que não vemos. Assim, queridos, a fé ela estabelece essa verdade que nós já recebemos de Deus o que nós temos pedido. O que nós temos que fazer agora, eu estou nessa posição, pastor, eu creio, eu continuo crendo, eu continuo aguardando. O que é que eu faço agora? Continue aguardando, pacientemente, até que se materialize. Por que eu digo até que se materialize? Porque no reino espiritual já é uma verdade. Ainda não se tornou uma verdade aqui no plano físico, algo que os seus olhos estão vendo. Mas lá no reino espiritual já é verdade, já é seu, você já tem, já conquistou. Agora a gente precisa aguardar com paciência até que isso se torne físico, se manifeste, queridos. Eu acredito que muitas vezes pessoas perdem a bênção, perdem de receber de Deus, porque não perseveram nessa fé, não perseveram assim constantes, né? Fala, puxa, não, esmoreceu. Por isso que junto à fé a gente precisa aliar a perseverança. Hebreus 6,12, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Eu quero citar só 2 textos, Hebreus 11:3 e Romanos capítulo 4, verso 17 e verso 18. É um texto que diz, queridos, que o nosso Deus, Ele é o Deus que pela sua palavra, Ele traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. E Ele fala a mesma coisa para a gente, isso é pela fé. A nossa fé, ela tem o poder de trazer à existência coisas que não existem, como se já existissem. Esse é o poder que tem a nossa fé. Amém, queridos? Mas, pastor, eu falei aqui um pouquinho, umas definições sobre o que é fé. Mas, o que é viver pela fé? E aqui eu quero voltar com você no texto que nós lemos inicialmente, Hebreus capítulo 10, do verso 32 ao verso 38. O que é viver pela fé? Diz assim: lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram tanta luta, tanto sofrimento, foram expostos a insultos, tribulações, fizeram-se solidários com que foram tratados maus, se compadeceram dos que estavam na prisão, né? Tiveram seus bens confiscados. E aí no verso 35 ele diz, e aí fizeram tudo isso porque vocês sabiam pela fé que possuíam bens superiores e permanentes. E no verso 35 ele diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Então eu vejo que o próprio contexto explica, ele está falando, o meu justo viverá pela fé, mas o contexto, aí do verso 32, que nós começamos a ler até o 38, explica o que é viver pela fé, queridos. O viver pela fé é a gente não abrir mão da confiança que nós tivemos no princípio. Ele fala nesse texto, ei, tragam a sua memória quando vocês se converteram. Lembra a gente costuma falar do primeiro amor, quando a gente conheceu a Cristo, lembra do que você suportou? Lembra da sua fé,
quando você lutou pelo seu marido, quando você lutou pela sua esposa, quando você lutou pela sua família, quando você lutou por uma bênção financeira, que você estava cheio de fé, você empolgado em Deus ali, confiando em Deus. E ele está falando, ó, lembra de tantas coisas que você passou e suportou, traz a sua memória, se lembra do que você passou, se lembra, se está lembrado, como você cheio de fé, você mesmo em meio a situações difíceis, mesmo quando você sofreu prejuízos financeiros, você se manteve em fé, você se manteve encorajando outras pessoas, você não desistiu. O que é viver pela fé? Aí ele diz, o viver pela fé, não abram mão. Não abram mão dessa confiança que vocês tinham. Continuem nessa mesma confiança, porque ela vai ser ricamente recompensada. Perseverem, continuem perseverando, porque vai haver recompensa. O viver pela fé, queridos, é nós nos mantemos nessa confiança, mantemos perseverantes, crendo que vai vir a recompensa de Deus. Vai chegar. Amém, queridos? Eu quero que você abra um outro texto, ainda em Hebreus, um pouquinho só mais para trás, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, o verso 12 ao verso 14. Olha o que diz aí, 3, do verso 12 ao 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Está falando para crentes. Está nos dando uma palavra de orientação, de exortação. Está falando assim, irmãos, olha aqui, queridos, olha para o pastor aqui. É uma palavra para a gente falar, cuidado, irmãos. Lembre-se de como vocês começaram, e cuidado para não retroceder. Mas lembre de como começaram, cuidado para que você não tenha um coração que se torne incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Está falando para crente, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, queridos, o viver pela fé é nos apegarmos até o fim, aquela confiança que a gente teve no princípio. Viver pela fé também é que nós nos encorajarmos uns aos outros, nos fortalecemos uns aos outros, né, para que a gente fique firme, mesmo ou principalmente em tempos de adversidades, em que muitas vezes a gente não está compreendendo o agir de Deus, queridos, mas a gente precisa perseverar crendo que a gente vai ser ricamente recompensado. Amém? Aí de repente você pode me perguntar, esse é o viver pela fé, mas pastor, tudo bem. Como é que eu faço para ser uma pessoa cheia de fé? O que é que eu faço? E aqui eu quero concluir e encerrar com vocês, queridos. Não tem fórmula mágica. Na verdade, eu estou até falando coisas aqui que vocês já sabem. Às vezes a gente acha, queridos, nós costumamos olhar para homens e mulheres cheios de fé, tanto do passado quanto da atualidade, e a impressão que nos dá é que tem pessoas que parecem que nasceram com uma estrela na testa, predestinados a serem cheios de fé. Nossa, como eu queria ter a fé daquela pessoa. Queridos, a fé não é só para essa pessoa que nos inspira, a fé é para todos. Não é uma varinha de condão, não é um passe de mágica, um pilim-pim-pim, fé. Fé, queridos, se nós queremos ser uma pessoa cheia de fé, Romanos 10, 17, vocês conhecem, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Se nós queremos ser uma pessoa cheia de fé, nós precisamos, queridos, nos relacionar com a palavra de Deus. Não tem fórmula mágica. Às vezes nós esperamos que vamos ser cheios de fé, uma pessoa impor as mãos sobre a sua cabeça e orar e você passar a ser uma pessoa cheia de fé, ou de repente você vai num seminário, ou de repente você vai em algum lugar que vai
tem tantas coisas que pode te ajudar, te inspirar, né? Mas fé, ser um homem e uma mulher cheio de fé, não tem outra maneira a não ser nos relacionando com a palavra de Deus, porque essa fé sobrenatural, ela vem à medida que nós ouvimos e ouvimos e ouvimos e nos relacionamos e abrimos o nosso coração para que essa palavra vá entrando e gere fé. É ela que vai gerar fé. A palavra de Deus que gera fé no nosso coração. Mas uma outra forma de ser cheio de fé também, queridos, é exercitando a fé. Porque não é só se encher, ter fé. A nossa fé cresce à medida que a gente exercita. Nós precisamos exercitar a fé. A fé não, eu estou cheio de fé. Como é que você cresce? À medida que ela é exercitada. E como é que a nossa fé é exercitada, queridos? Quem poderia me dizer? Como é que a nossa fé é exercitada? Como? Quando ela é exercitada? Essa é a parte que a gente não gosta. Mas a nossa fé cresce, a nossa fé é exercitada, à medida que nós passamos por tempos difíceis. Você pode pegar o contexto de Hebreus 10 e 11 que eu li para vocês. As pessoas passaram por lutas, tribulações, tiveram os bens confiscados, passaram por tormentos, foram açoitados, passaram por tantas coisas, mas à medida que passam por isso, né, é uma oportunidade para que exercitar a nossa fé e ela cresça. Muitas lutas e tribulações que advêm sobre as nossas vidas, não é porque Deus não ama você, não é porque Deus quer te ver sofrer, mas são oportunidades para que a gente cresça, para que a sua fé cresça, e você seja um gigante na fé, que vai encorajar e fortalecer a muitos. A gente pode ver isso lá no texto de Abraão, Gênesis 22, 1, que diz o texto lá, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quem pôs Abraão à prova? Deus. E diz que fala, Abraão, pega o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, vai até a região de Moriá, sacrifique-o ali nos montes que eu vou lhe mostrar. E por que Deus fez isso? Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas Abraão não cresceu assim na fé, Abraão passou por muitas coisas. Abraão, para receber o seu filho, 25 anos, depois que recebe seu filho, é colocado à prova novamente ali, só que ele é colocado à prova para ser aprovado, e ele foi aprovado. E quando ele estava prestes a fazer aquilo que Deus mandou, diz que Deus, que bradou do céu, Abraão, pode parar, agora eu sei que você me teme, agora eu sei que você é obediente, agora eu sei que eu sou prioridade no seu coração, mas ele foi posto à prova. E a nossa fé cresce, queridos, à medida que a gente exercita a nossa fé. E uma outra maneira da nossa fé crescer, queridos, nesse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 13, que fala, não endureçam o seu coração, cuidado para que o pecado não endureça o seu coração, mas ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nós possamos ser participantes de Cristo, que a gente vai ser participante daquilo que Cristo tem para nós, desde que a gente se apegue até o final, a confiança, a mesma fé que nós tivemos no princípio. Então, mas ele fala, encorajem-se uns aos outros. Qual uma outra maneira de sermos homens e mulheres cheios de fé? Ande com pessoas cheias de fé. Ande com pessoas que encorajem você na fé. Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o dia que se chama hoje. Essa é uma outra maneira, queridos, de sermos pessoas cheias de fé. E para concluir, eu quero dizer para vocês aqui, amados, enquanto eu vou pedir para o Ministério de Louvor, eu quero encerrar com louvor hoje, pedir para o Ministério de Louvor estar aqui comigo. Eu quero que você abra um texto, Salmo 37, 4. Salmo 37, o verso 4.
Aleluia. Para concluir, queridos, eu quero dizer ao seu coração, sem fé não existe vida cristã, sem fé não tem como desfrutarmos de uma vida abundante, sobrenatural em Deus, que Ele conquistou por nós. Mas para aqueles que creem, como diz em Marcos 9:23, tudo, olha aqui para o pastor, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E quando nós agradamos o coração de Deus, queridos, nós temos a certeza de sermos por Ele recompensados. No texto que eu citei de Hebreus 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em contrapartida, quando nós agradamos o coração de Deus, a recompensa. Existe recompensa. Salmo 37:4 diz assim: deleite-se no Senhor, agrade-se do Senhor, tenha prazer em Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sem fé não agradamos, mas em contrapartida, quando nós agradamos o coração de Deus com a nossa postura, com a nossa vida, existe recompensa. E eu quero que você guarde isso, a recompensa para aqueles que andam na fé, a recompensa para aqueles que creem, aqueles que acreditam, a recompensa para aqueles que andam em fé e agradam o coração de Deus. Um texto que eu sempre trago ao meu coração e eu me lembro disso, é o texto de 2 Crônicas, no capítulo 1, do verso 7 ao verso 12. Aquele texto que fala que Deus aparece para Salomão em sonhos e fala: Salomão, pede-me o que você quiser. E Salomão fala para o Senhor: Senhor, o Senhor me deu a responsabilidade de cuidar de um grande povo, o teu povo. Me dá sabedoria, me dá conhecimento para cuidar do teu povo. E o próprio Deus fala para ele: Salomão, porque você não me pediu nem ouro, nem prata, nem riquezas, nem vida longa, nem a morte dos seus inimigos, mas você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo, ou seja, você pediu algo que agradou o meu coração. Eu vou te dar o que você está pedindo, mas fora isso, eu vou te dar riquezas, honra, coisa que nenhum rei antes de você teve, nenhum outro terá. O pedido de Salomão, queridos, agradou o coração do Pai. E Deus deu muito mais do que aquilo que ele pediu, porque aquilo que ele pediu estava em conformidade com a vontade do Pai e agradou o coração de Deus. E eu quero fechar dizendo isso para você, amado, não duvide, tenha certeza que se você tem pedido coisas a Deus, que está em conformidade com a palavra dEle, e é agradável ao coração do Pai, não é só para os nossos próprios benefícios, mas são coisas que vão redundar em bênção na vida de outras pessoas, seja financeiro, seja na família, seja em que área for. Creia, e não deixe a dúvida entrar. É por isso que eu acredito que uma das maiores armas do diabo é querer colocar dúvida no nosso coração em relação ao que diz a palavra. Essa é uma das maiores armas, porque ele sabe que se nós duvidarmos, se nós não cremos, ou se nós duvidarmos, nós não vamos receber nada. Por isso que foi assim que começou, assim que nós vimos a queda de Adão e Eva, que Deus tinha dito para eles: não comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal que está. O que é que Satanás fez? Através da serpente, foi lá colocar dúvidas. Ai, foi assim mesmo que Deus disse? Não comam? Ai, não é bem assim não é bem dessa maneira, não é desse jeito. Colocou dúvidas em relação àquilo que Deus tinha falado para eles. Não deixe a dúvida, não deixe o medo entrar no seu coração, mas creia, e permaneça crendo,
e persevere até o fim, até receber aquilo que Deus prometeu, ou aquilo que você tem pedido, que está alinhado com a palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar, depois eu quero encerrar com aquele louvor da Cassiane que nós cantamos, né? Ó, nós cantamos, né? Eu cantei ali, vocês cantaram aqui. Mas nós cantamos, né? Amém, queridos? Vamos orar, deixa eu pedir para vocês se colocar de pé. Feche seus olhos por mais um instante. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. E o meu pedido ao Senhor, em nome de Jesus, é que o Senhor trabalhe nos nossos corações, no coração da Tua igreja, de todos aqueles que ouviram essa mensagem, para que ela seja mais que um ensino. Senhor, nos ajuda a andar em fé, nos ajuda a aplicarmos a fé em nossa vida, para que a gente desfrute, Pai, da vida maravilhosa, extraordinária, a vida abundante que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Pai, nós não queremos viver uma vida religiosa, com conceitos de normas e regras estabelecidas, simplesmente isso, não, nós queremos viver uma vida extraordinária, aonde nós vivemos o sobrenatural de Deus, aonde nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas, o poder de Deus operar em nossas vidas, e isso é possível, Pai, isso não é para alguns que foram predestinados a viver dessa forma, Pai, isso é para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que se relacionam com a sua palavra e crescem em fé, todos aqueles que exercitam a sua fé, Pai, todos aqueles que desejam e têm sede, Pai, em nome de Jesus, continue a ministrar aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, nós possamos crescer cada vez mais nessa fé e vivermos essa vida plena e abundante conquistada por nós ali na cruz do Calvário, Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor, amém e amém.